E aí, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai ver potências de base 10 e notação científica. Potência ou potenciação em matemática é quando queremos representar um número multiplicado por ele mesmo muitas vezes, beleza? Um exemplo disso em números é: se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repare que eu estou multiplicando o 2 5 vezes, beleza? Isso pode ser representado dessa forma aqui: 2 elevado a 5. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32, e também é igual a 2 elevado a 5. A gente vai representar uma potência desse jeito aqui: um número que é elevado a outro número, beleza? Esse número é a base, que é o número que vai ser repetido aqui. E esse número, o P, é o expoente, que é a quantidade de vezes que eu estou repetindo a base, tá? Então, nesse caso aqui, a base é o 2 e o expoente é o 5, beleza? Nesse caso, a gente vai ver só as propriedades com potências de base igual. Multiplicação de potência. Se eu tenho duas potências e eu estou multiplicando essas duas potências, então, ó, repare, ó, aqui é a base A e aqui é a base A. Aqui é o expoente P e aqui é o expoente Q, tá? Então, repare que aqui são bases iguais, beleza? Então, multiplicação de potências de base igual, o que é que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes, beleza? Então, A, que é a base, elevado a P mais Q, que são os expoentes, beleza? Então, na multiplicação de potência, o que é que você vai fazer? Repete a base e soma os expoentes, tá? Na potência negativa, o que é uma potência negativa? É quando o expoente é negativo, tá? Então, eu tenho uma potência que é elevada a um número negativo, o que é que vai acontecer? O que é que isso significa? Se eu tenho A elevado a menos P, isso quer dizer que é igual a 1 dividido por A elevado a P. Divisão de potência. Ao contrário da multiplicação de potência, o que é que vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai repetir a base e subtrair os expoentes, tá? Então, como é que vai ficar? Se eu tenho uma divisão de A elevado a P, que é dividido por A elevado a Q, eu vou repetir a base, que é o A, e subtrair os expoentes. Então, vai ficar P menos Q. Daí, essa divisão aqui vai ficar A elevado a P menos Q.
beleza? Potência de potência. Se eu tenho uma potência que é elevado a outra potência, o que é que vai acontecer? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, repito a base e multiplico os expoentes. Como eu sei que algumas pessoas não conseguem entender com letras, vamos para alguns exemplos em números, beleza? Então, multiplicação de potência. Se eu tenho 10 elevado a 5 multiplicado por 10 elevado a 6, isso vai ser igual a, repito a base é 10, e somo os expoentes. Os expoentes 5 e 6, e isso vai ficar 5 mais 6. Então, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 6 é igual a 10 elevado a 5 mais 6. 5 mais 6 é igual a 11. Então, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 6 igual a 10 elevado a 11. Beleza? Potência negativa. Eu tenho 10 elevado a menos 5, que vai dar 1 sobre 10 elevado a 5. Repare que aqui era negativo e aqui ficou positivo. Se eu tenho 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 5, o que é que eu vou fazer? Repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes, 7 menos 5. 7 menos 5 é igual a 2, então vai ficar 10 elevado a 2. Potência de potência. Se eu tenho 10 elevado a 5, que também é elevado a 2, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Como a base é 10 e os expoentes são 5 e 2, então vai ficar 10 elevado a 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Então vai ficar 10 elevado a 10. Beleza? Potência de base 10. A potência de base 10 é muito importante para a ciência. E é com essa potência de base 10 que a gente vai fazer a notação científica. Beleza? Então, a gente tem que 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. E 10 elevado a 3 é 1000. Repare que aqui o expoente é 0 e aqui não tem nenhum 0. Aqui o expoente é 1 e aqui a gente tem um 0. Aqui o expoente é 2 e aqui a gente tem 2 zeros. Aqui o expoente é 3 e aqui a gente tem 3 zeros. Beleza? Com isso, dá para concluir que quando o expoente é positivo, o número do expoente é a quantidade de zeros que vai ter no seu número, beleza? E quando o expoente for negativo, 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. Repare que aqui o expoente é menos 1 e aqui tem uma casa decimal. Casas decimais são a quantidade de números que tem depois da vírgula, beleza? Então, aqui o expoente é menos 2 e o resultado tem duas casas decimais.
aqui o expoente é menos 3 e o resultado são 3 casas decimais. Com isso, dá para a gente perceber que quando o expoente é negativo, o número do expoente é a quantidade de casas decimais que o seu número vai ter, o seu resultado vai ter, beleza? Com isso, a gente tem os múltiplos e submúltiplos, que é o nome das potências de 10. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1, não é? E ele quer dizer unidade. Ó, o nome, o prefixo dele é unidade. 10 elevado a 1 é 10. E ele quer dizer deca, como decâmetro, na unidade de medida dos metros. 10 elevado a 2 é 100. E ele quer dizer hecto. 10 elevado a 3 é 1000. E ele quer dizer quilo, como quilograma. Aqui esse hecto vem como hectare, né, de área de terra. Aqui 10 elevado a 6 é 1 mega. 10 elevado a 9 é 1 giga. 10 elevado a 12 é 1 tera. Beleza? E para expoente negativo, a gente tem 10 elevado a menos 1 décimo. 10 elevado a menos 2 é 1 centi, como centímetro, e é 1 centésimo. 10 elevado a menos 3 é mili, como milímetro, e o extenso é 1 milésimo. 10 elevado a menos 6 é 1 micro, e o símbolo é esse aqui. E o extenso é milionésimo. 10 elevado a menos 9 é 1 nano. Nano, micro, nano, alguma coisa. E é 1 bilionésimo. Então, mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando só de unidades de medida e os múltiplos e submúltiplos, beleza? Então, a gente vai para a notação científica. Como a física lida com coisas muito grandes e muito pequenas, a gente vai lidar com números muito grandes e números muito pequenos. E para facilitar os cálculos, a gente criou a notação científica. E, como a gente disse, ela é baseada na potência de 10. Um exemplo é a distância entre o Sol e a Terra. Tá? Então, a distância entre o Sol e a Terra é 149 milhões e 600 mil quilômetros. Tá? Como esse número é muito grande, e em notação científica vai ficar assim: 1,496 vezes 10 elevado a 8 km. Outro exemplo é o tamanho do coronavírus, tá? Do vírus que causa o coronavírus. Então, em números normais, o tamanho do vírus que causa o coronavírus é esse aqui. Se a gente for colocar em notação científica, vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? A gente tem uma fórmula para isso. Então, é xn igual a x vezes 10 elevado a p. Beleza? Onde n é o número normal, x é o número normal reduzido para ficar maior que 0 e menor que 10. Então quer dizer que esse número ele tem que ser reduzido para ficar entre 0
e 10, tá? Como aqui, ó. Aqui é 1,496. Então, ele foi reduzido para ficar entre 0 e 10, beleza? Então, voltando aqui, P é a potência representando o número de casas reduzidas, beleza? Então, a gente vai fazer dois exemplos. Um exemplo com um número muito grande e o outro exemplo com um número muito pequeno, tá? Então, um exemplo aqui é a distância da Terra para a Lua no seu perigeu. E o que é perigeu? É o ponto, é quando a Lua está mais perto da Terra. E essa distância é de 363 mil quilômetros. Beleza? Então vamos lá. Ó. N, que é o número normal, 363 mil. Esse número reduzido entre 0 e 10, vai ficar 3,63000, beleza? Então, o nosso x vai ficar 3,63, beleza? E P, que é o número de casas que eu reduzi, eu vou contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu reduzi 5 casas. Por isso que o meu P é 5. Beleza? Colocando isso na fórmula, a gente vai ter x, que é 3,63, vezes 10, né? Ó, x vezes x, 3,63, vezes 10 elevado a P, que é 5. Beleza? Então, a distância da Terra até a Lua no seu perigeu é de 3,63 vezes 10 elevado a 5 km. Beleza? Exemplo 2. A massa do átomo é de 0,0000166 gramas. Então, N é o número normal, que é esse númerozinho aqui. Esse número reduzido entre 0 e 10 é 1,66. Então, o x vai ser 1,66. Então, vou contar quantas casas eu reduzi até ficar aqui, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Beleza? Então, como eu reduzi 24 casas, o meu P vai ser 24. E como ele é um número muito pequeno, vai ser negativo. Então, meu P vai ser menos 24, tá? Da fórmula, eu vou ter o x, que é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido isso. E qualquer dúvida é só colocar nos comentários que a gente tenta resolver ou refazer, tá? Falou!